Olá, alunos do nono ano, professor Esquilassi, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui, né, para a gente poder fazer a leitura dessa atividade que eu passei para vocês, né? Aqui está a atividade e junto tem o material. Então, nós vamos ler o material, né, para depois vocês poderem responder com tranquilidade essas 5 questões que eu passei aí, tá? Falando sobre as mudanças do estado físico da matéria, certo? Então vamos lá. Lembrando que depois que você fizer a atividade, você pode tirar foto e mandar aqui no meu e-mail, né? Para eu poder receber o material de vocês, para poder avaliar, certo? Então vamos lá para a leitura. Então tá aqui, né? Vamos começar, né? Primeiro vamos entender, recordando o que é uma mudança, o que é mudanças de fase da água. E a gente já tinha visto isso, né? Então, seguindo o que está nesse livro aqui, né, ele fala: iniciamos esse capítulo revisando alguns conceitos de grande importância para o estudo de ciências do nono ano, que a gente vem vendo aqui durante esse ano passado, né, mas mais voltado para o nono ano. Então, nesse item, a gente vai lembrar algumas mudanças que a água pode sofrer entre as fases sólida, líquida e gasosa. Então, nós temos aí duas imagens, né, do lado direito, né, aqui, o A e o B. A figura A, ao lado, ilustra um recipiente de vidro contendo cubos de gelo que acabaram de ser retirados de um freezer e estão a menos 18 graus Celsius. Isto é, menos 18 graus Celsius, 18 graus Celsius abaixo de zero, que é o que significa aquele menos. A sala onde está ocorrendo esse experimento aí, ela está localizada ao nível do mar, quer dizer, lá na praia. A pressão atmosférica, né, é alta, então é um controle, né? E a temperatura é de 25 graus Celsius. Isso é só uma referência, porque como nós vimos, desculpa, como nós vimos, a mudança da pressão atmosférica também interfere na mudança dos pontos de fusão e ebulição que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Observando atentamente a indicação do termômetro para monitorar a temperatura do conteúdo do frasco, com o passar do tempo, verifica-se que ela sobe gradualmente até chegar a 0 graus Celsius. Nessa temperatura, o gelo ele começa a derreter, e enquanto não derrete completamente, a temperatura não se altera, permanecendo no valor constante de 0 graus Celsius. Após todo o gelo derreter, a temperatura ela volta a subir gradualmente até chegar a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, né, a mesma da sala. A partir daí, ela se mantém constante. Agora, a seguir, em uma segunda parte do experimento, essa água líquida que está a 25 graus Celsius, ela é aquecida com o auxílio da aparelhagem mostrada aqui na figura B. Tem uma chapa elétrica de aquecimento que ele colocou ali embaixo, né, que vai fornecer calor aí para essa água. Então, a seguir, em uma segunda parte do experimento, essa água líquida a 25 graus Celsius é aquecida com o auxílio da aparelhagem mostrada na figura B. Notamos que a temperatura sobe gradualmente até 100 graus Celsius, quando a água entra em ebulição. Enquanto a água permanece em ebulição, lembrando que ebulição, que nós vamos rever daqui a pouco embaixo, é quando o líquido vira gasoso, tá? Então, enquanto a água permanece em ebulição, a temperatura mantém-se constante a 0 graus Celsius. Então, inicialmente, a água estava na fase sólida, o gelo. Posteriormente, passou para a fase líquida e, finalmente, para a fase gasosa. As mudanças de fase
que alguns também denominam mudanças de estado físico, recebem nomes conforme o esquema a seguir aí embaixo. Então, a gente tem aqui, ó, esquema de mudanças na fase da água. Então, nós temos a água sólida, que é o gelo, a água líquida, né, que a gente costuma usar para beber, e a água na fase de gasoso, vapor d'água. Né? Então, tem aqui os processos, né, de quando o gelo derrete, é a fusão, quando a água líquida vira vapor, é a vaporização. Agora, quando o vapor vira líquido, é condensação ou liquefação, e quando a água você põe no freezer e vira gelo, é a solidificação. Né? E nós temos também uma quando ocorre, quando a fase sólida vai direto para a fase gasosa, é chamada sublimação, e o contrário também existe, que é o inverso da sublimação. Só para isso é importante saber, para o gelo virar líquido e o líquido virar gasoso, há um aumento da temperatura, porque a água está sendo aquecida, ela está recebendo o calor. Agora, para o gasoso virar líquido e o líquido virar gelo, você está tendo uma diminuição de temperatura, uma perda de calor, porque a água é resfriada. Isso é fundamental para entender qualquer coisa, tá? Então, a vaporização, que é a passagem da fase líquida para a gasosa, ela pode ocorrer de duas formas, né? Uma forma lenta, que é na temperatura ambiente, e sem a formação de bolhas, como no caso de uma roupa secando no varal. Então, nesse caso, a vaporização ela é chamada de evaporação. Agora, no exemplo de cima aí, nós temos que a vaporização ela também pode ocorrer com a formação de bolhas durante o aquecimento do líquido, que é uma fase rápida, você está fornecendo calor de forma mais rápida. Então, nesse caso, ela é chamada de ebulição, popularmente chamada de fervura. A água, ao nível do mar, sofre a ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Agora, relembrando aqui, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Conforme evidenciam os fatos mostrados no item anterior, a fusão da água sólida ao nível do mar ocorre a temperatura fixa de 0 graus Celsius. Essa é a temperatura de fusão da água. A ebulição da água também ocorre a uma temperatura constante, que é de 100 graus Celsius, ao nível do mar. Porque, como eu disse, dependendo da altitude, né, essa temperatura muda. Por isso que aqui você pode ver, conforme ele vai mostrar de várias substâncias, temperatura de fusão e ebulição de algumas substâncias em graus Celsius ao nível do mar. Por quê? Porque a altitude interfere nessas temperaturas, tá? Então, essa é a temperatura de fusão da água. A ebulição da água também ocorre a uma temperatura constante, já ali, né, que é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Por isso que eu fui lá na tabela. Então, essa é a temperatura de ebulição da água. A temperatura de fusão, TF, é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. Então, um é o contrário do outro. Se eu forneço calor, é fusão. No caso aqui, o gelo vira líquido. Se é a perda de calor, é o resfriamento, é o contrário. Então, eu vou ter a solidificação, o líquido virando gelo. Então, ele é denominado ponto de fusão, que é a partir do momento em que ocorre a passagem do sólido para o líquido. A temperatura de ebulição, TE, é uma temperatura característica na qual determinada substância ela sofre ebulição durante o aquecimento, ou o contrário, liquefação durante o resfriamento. A mesma coisa. Se eu forneço mais calor, eu vou ter a ebulição, o líquido virando gasoso. Agora, se eu tenho o gasoso virando líquido, eu vou ter o contrário, eu vou estar perdendo calor. Então, é o resfriamento. Então, é a liquefação. Tá? Lembrando, uma pressão, quando eu falo em pressão constante, eu falo que está, no caso, a nível do mar.
e ela também é conhecida como ponto de ebulição, P. No aquecimento ou no resfriamento de determinada substância, realizada a pressão constante, porque a pressão altera esse valor, a temperatura permanece constante, enquanto a mudança de fase estiver se processando. A temperatura de ebulição de substâncias pode variar bastante, dependendo da pressão atmosférica do local em que o experimento é feito. Foi o que eu expliquei sobre a altitude. Já a temperatura de fusão ela varia menos intensamente. A pressão atmosférica, por sua vez, varia sensivelmente com a altitude do local. Então, você pode olhar aqui, nós temos aqui várias substâncias, o ponto de fusão, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição a cada uma, e é ao nível do mar. Então, tem várias substâncias. Nós temos aqui a água, 0, ponto de fusão, 100, ponto de ebulição. O alumínio, 660 graus. Ou seja, para o alumínio virar líquido, ele tem que chegar a 660 graus. O alumínio vira vapor, se ele chegar a 2.519. E isso é para todas as substâncias. Olha que interessante também. Você já deve ter falado de nitrogênio líquido, né? Então, o que é isso? O nitrogênio líquido. Mas primeiro aqui, o nitrogênio. Para ele estar na fase sólida, o nitrogênio pode ser sólido. Ele tem que estar a menos 210 graus Celsius. Agora, para ele estar líquido, é entre 210 e menos 210 e menos 196. É uma diferença pequenininha aqui, né? De 14 graus, né? Então, 14 graus. Então, essa margem entre menos 210 e menos 196, o nitrogênio é líquido. Acima de menos 196, ele é gasoso. E isso vale, cada uma dessas substâncias aí tem o seu valor, né, no ponto de fusão ou temperatura de ebulição, e o ponto de fusão e temperatura de fusão, e o ponto de ebulição, também chamado de temperatura de ebulição. Cada substância dessa tem o seu, tá? E, bom, acabei de falar agora, né? Vamos considerar subentendido de agora em diante que todos os dados relativos à ebulição e à fusão referem-se ao nível do mar, como na tabela que a gente acabou de ver. Então, qual que é a aplicação desses conceitos de temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Então, uma utilidade de saber a temperatura de fusão e de ebulição de uma determinada substância é poder prever as faixas de temperatura em que a substância é sólida, líquida ou gasosa. Então, se você pega aqui a água, né? Então, você tem a água até 0 graus Celsius, sempre lembrando que é o nível do mar, ela é sólida. Entre 0 e 100, ela é líquida. E acima de 100, ela é gasosa. O etanol, que é o álcool, né? Abaixo de menos 114 graus Celsius, ela é sólida. De menos 114 a 78 graus Celsius é líquida. E acima de 78 graus é gasoso. E o último ali, que é o naftaleno, que é uma substância que vem do petróleo, até 80 graus Celsius ele é sólido. De 80 graus Celsius a 218 graus Celsius ele é líquido. E acima de 218 ele é gasoso. Tudo bem? E por que estamos revendo isso? Vocês já aprenderam essas mudanças de estado físico. A gente está fazendo uma lembrança. Porque isso você vê, a olho nu você percebe. Mas a nível do átomo, como é que é isso? Como é que isso acontece? Né? Todas as substâncias são formadas de átomos. Na natureza existem duas coisas, matéria e energia. Tudo que é matéria é formado de átomo. O que não é matéria é energia. Então, tem várias teorias até chegar no que nós temos hoje, né, no átomo. Mas essa teoria atômica de Dalton, para explicar o átomo, ela ajuda muito a você entender o que acontece a nível atômico quando eu falo de mudança do estado físico da água. Tá? Então, nós temos aí, ó,
a teoria atômica de Dalton. Ele está explicando ali a diferença, você não confundir uma lei com uma teoria. Então, por exemplo, vamos lá. Após realizar muitos experimentos, um cientista ou grupo de cientistas pode perceber irregularidades naturais. Toda vez que uma regularidade é descoberta, ela pode ser enunciada usando palavras ou equações matemáticas e passa a ser denominada lei ou princípio. Para uma lei ser válida, ela não precisa ser explicada. Basta que seja observada por meio de muitos experimentos. Em outras palavras, uma lei generaliza o comportamento regular das coisas. É uma regra seguida pela natureza. Agora, uma teoria, por outro lado, é uma proposta de explicação para uma ou mais leis que seja aceita pelo cientista, pelo menos durante certo período de tempo, como sendo a melhor maneira de explicar um acontecimento, um fenômeno que se observa. Porém, graças à descoberta de novas leis e de novos fatos que ela não explica satisfatoriamente uma teoria, ela pode ser aperfeiçoada ou até mesmo substituída por outra. Então, aqui nós temos uma teoria atômica, né, uma teoria, que é a teoria atômica de Dalton, que explica, né, um pouco algumas regras dos átomos. Então, entre 1803 e 1808, o cientista inglês John Dalton, né, 1766 ele nasceu, em 1844 ele veio a falecer. Ele propôs uma teoria, quer dizer, mais de 100 anos, né, quase 200 já. Ele propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Prost. O Lavoisier ele é chamado o pai da química moderna, porque ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo é transformado, certo? Então, essa teoria, que será comentada agora, né, a seguir, ela ficou conhecida como a teoria atômica de Dalton. A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Ela foi usada pela primeira vez por alguns filósofos lá na Grécia Antiga, que, com base em alguns argumentos filosóficos, eles propunham que todas as porções de matéria são formadas por partículas muito pequenas e indivisíveis, ou seja, os átomos. As ideias desses filósofos não foram muito além disso, porque não se fundamentavam em experimentos. Dalton, ao contrário, baseou-se nos resultados de experimentos feitos por ele e por outros cientistas que o antecederam. Entre eles, como nós já vimos, né, falamos ali, o Lavoisier e o Prost, certo? Então vamos lá, cadê? Perdi. Bom, alguns pontos da teoria atômica do Dalton são: todas as substâncias são formadas por átomos. Outra, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em suas características, por exemplo, tamanho e massa. Outra, os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si, por exemplo, eles têm massas diferentes. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então, nós temos aqui a representação de 4 átomos. E aqui nós temos substâncias simples, são formadas pelo mesmo, temos 3 substâncias simples, cada uma formada pelo mesmo tipo de átomo. Tá? As substâncias compostas, também chamadas compostos químicos ou simplesmente compostos, são formados por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Então, nós temos ali substâncias compostas. Né? O primeiro aqui nós temos 2 tipos de átomos, aqui também 2, aqui também 2, aqui 2, mas repara a estrutura diferente de cada um. São 3 substâncias diferentes, tá? E os átomos, como já dizia o Lavoisier, não são criados e nem destruídos. E nas reações químicas, os átomos se recombinam. Então vamos lá.
a distinção entre substância simples e substância composta, considerando a composição química. A gente viu ali uma representação dos átomos, como ocorre essa conexão, né, essa ligação entre eles. Agora vamos ver exemplos de elementos que a gente conhece, de substâncias que estão mais ligadas ao nosso dia a dia. Então, a teoria de Dalton, ela nos permite compreender por que as substâncias compostas podem ser decompostas em outras substâncias menos complexas. Mas as substâncias simples, elas não podem fazer isso, tá? Então, ali do lado, você tem a substância pode ser simples ou composta. A substância simples é formada por átomos de apenas um elemento químico, enquanto a composta são átomos de 2 ou mais elementos químicos. Então, as substâncias simples são formadas por átomos de apenas um elemento, e as substâncias compostas por átomos de 2 ou mais elementos, como no mapa conceitual que está aí do teu lado direito. Assim, as substâncias simples são consideradas substâncias elementares, porque têm em sua constituição átomos de um único elemento químico. Então, nós temos ali o H2, né, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o ozônio, o gás nitrogênio, o bromo e o enxofre. Agora, o composto, você já percebe ali, a água H2O, são mais de um átomo, são dois átomos diferentes, CO2, dois átomos diferentes, NH3, não estou conseguindo ver se é 3 ou 4, é amônia, dois elementos, CH4, H2H8O, talvez seja glicose, tá? E por aí vai. E aí embaixo você tem um esquema com modelos para moléculas de algumas substâncias. Nós temos o hidrogênio, que só tem um tipo de molécula, o oxigênio também um tipo de molécula só, né, aqui que eu estou falando, o hidrogênio, o oxigênio, o ozônio, né, que são três átomos combinados, o nitrogênio em azul, o bromo, que está em verde, né, tudo isso aí substância simples, né? O enxofre. Agora, a água já tem elementos mais de um átomo. A água já tem o hidrogênio e o oxigênio. O gás carbônico são dois átomos, né? Já são substâncias compostas, é o carbono e o oxigênio. A amônia é o nitrogênio e o hidrogênio. Nitrogênio e hidrogênio. O metano, o carbono e o hidrogênio. O etanol é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Lembra, substâncias compostas, átomos de 2 ou mais elementos químicos. Então, o etanol tem 3 elementos químicos. A glicose também, carbono, hidrogênio e oxigênio. E olha que interessante, você vê ali que apesar de ser parecida a fórmula, né, o etanol é diferente da glicose. Tá? E como é que isso está ligado à mudança do estado físico da água? Então, nós temos aqui características gerais dessas substâncias moleculares, né? Que a água é uma molécula, moléculas são formadas por vários átomos, sólida, líquida e gasosa. Então, vamos ver aqui a propriedade macroscópica, que a gente consegue ver, o modelo ao nível molecular, a atração que mantém as moléculas unidas, o espaço entre essas moléculas e a organização dessas moléculas. Quando eu falo, vamos pensar no gás, né? Quando eu penso a água no estado gasoso, vapor d'água, o volume dela varia a forma também. Por quê? Porque ela não tem uma forma definida, né? Ela está exposta, ela pode expandir e ir para onde quiser. Então, a representação em nível molecular, ela é esquemática aqui, né? Ela fica dispersa, uma fica longe da outra, tá? A atração delas é muitíssimo fraca, por isso que elas não ficam próximas assim. E o espaço entre elas é muito grande, centenas de vezes maior do que no caso do líquido. E a organização das moléculas, total desordem, com as moléculas se movimentando muito rapidamente, elas ficam muito agitadas, até porque no gás ela recebeu muito calor e o calor faz elas se agitarem, certo? No caso do líquido, o volume ele é fixo, né? Ele não muda.
Agora a forma é variável, ela toma a forma onde o líquido tiver. A água vai ter o formato, se você colocar num copo, o formato do copo, numa garrafa, num formato de garrafa. Se você colocar num tubo, vai ter a forma do tubo. Então a forma, ela varia conforme aonde ela está. E o tanto é que você percebe que no modelo aqui elas estão mais próximas. Então a atração entre as moléculas unidas, ela é forte, tá? E o espaço entre as moléculas é pequeno, comparado ao gás, que é muito grande, que elas estão dispersas, aqui elas estão mais próximas. E a organização dessas moléculas livres para se movimentarem, mas sob influência das moléculas vizinhas. E por último, o sólido. Ele tem um volume fixo e uma forma definida. Quer dizer, pensa num cubo de gelo, está congelado, ele fica naquele formato, a não ser que sofra derretimento, né? Mas aí já vai mudar para o estado líquido. Então está aqui o modelo da forma molecular. E como é que a atração entre essas moléculas que mantém elas unidas é mais forte ainda do que no líquido? Lembrando que tem pouco calor agindo aqui, tá? E o espaço entre as moléculas é menor do que no líquido. E a organização dessas moléculas? Moléculas em um arranjo organizado, mas oscilando, elas vibram ao redor de suas posições. Então tá aqui, ó. Então conforme eu dou calor, no estado sólido muito ligados, muito próximos, eu vou aumentando aqui, eu vou fornecendo calor, vai aumentando o aquecimento. Então ele começa do sólido para o líquido. Então ele começa a vibrar por causa do aquecimento, até que vibra mais e aí começa a se separar um do outro, tá? Então essa aqui é o funcionamento dessas substâncias no estado líquido, no estado gasoso, líquido e sólido de substâncias, no caso da água. Então, como que a temperatura e como é que as moléculas, os átomos se comportam quando você está observando isso a nível molecular, certo? Bom, gente, a partir disso fica bem tranquilo para vocês responderem essas questões aqui. É só ler, entender o texto, refletir sobre ele para poder responder. Não tem erro. Fez, faz no caderno, tira foto e me manda por e-mail. Ok? É isso então, gente. Um abraço e aí no próximo vídeo a gente faz a correção dessas atividades. Até!